José, meu amigo José. Olá, povo de Deus, eu sou Alisson, consagrado da comunidade Filhos de Maria, beleza? Mais uma vez estamos aqui, quero convidar você a participar deste vídeo, que é o terceiro vídeo do nosso estudo sobre a carta Patris Corde. Vocês se lembram que nós fizemos 2 vídeos anteriores falando, partilhando, na verdade, testemunhando, associando com outras realidades da nossa vida, esse rico documento do Papa Francisco, que você pode obter aqui na íntegra. Aqui embaixo a gente vai deixar o link e você pode estudar, e obviamente muitas pessoas vão fazer também estudos aí pela internet, mas aqui de maneira especial no Carisma Filhos de Maria, quero convidar você a partilhar com a gente, beleza? Então, se você ainda não convidou ninguém, faça isso agora. Se você ainda não compartilhou com ninguém, faça isso agora e bora pro vídeo. Estamos então no último vídeo que nós pensamos elaborar para trazer aqui para vocês um pouco mais esmiuçado esse conteúdo da carta Patris Corde. Falamos aqui de outros adjetivos de José e hoje o Papa Francisco nos convida a meditar sobre José, o pai trabalhador. Eu acredito que talvez seja o tema mais fácil, né, de se tratar nessa carta, porque José tem essa figura popular, né, do homem, do padroeiro do trabalho. Todos nós, em algum momento, já escutamos provavelmente isso. José, que é o padroeiro do trabalho, é aquele que nos ajuda no trabalho. Tantas pessoas que consagram o seu trabalho a São José, pessoas que pedem emprego e que clamam a intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo, e pelas mãos de São José também essa graça do emprego, porque São José é o patrono da Sagrada Família, é o patrono das famílias, ele é realmente o patrono do trabalho. Nós temos uma data no ano especialmente para meditarmos e trabalharmos essa característica de São José como pai trabalhador. E Papa Francisco diz isso, né? Um aspecto que caracteriza São José e tem sido evidenciado desde os dias da primeira encíclica social de Leão XIII, é a sua relação com o trabalho. Ele diz: São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento de sua família. Mas não foi só o pão que José deu a Jesus. Com ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade do trabalho, que dignifica e do qual nosso santo é patrono e é exemplo. Jesus foi um homem trabalhador. Às vezes, nós nos esquecemos disso. Jesus ele teve 3 anos de vida pública, mas teve 30 anos na carpintaria. Jesus era um homem do trabalho, ele era um jovem do trabalho. Eu me lembro que alguns estudos que faziam do Santo Sudário reportavam um homem forte, um jovem forte, porque Jesus ele era do trabalho mesmo, ele era forte mesmo. Tem até uma cena linda, uma foto maravilhosa do filme de Mel Gibson, em que Jesus está na carpintaria e aí ele pega uma água assim, joga no rosto de Nossa Senhora e abraça, dá um beijo, sai correndo, lindo. Mas é aquele homem mesmo da carpintaria ali, trabalhando no dia a dia, que almoçava, que voltava. Então Jesus era um homem do trabalho. Então ele aprendeu de José esse valor, diz o Papa Francisco. José não era um homem à toa, José era um homem trabalhador. Então Jesus também aprendeu do pai, que é um pai trabalhador, que fez o mundo e descansou depois. Jesus também aprendeu isso do seu pai adotivo, São José. E a nossa fundadora, a Érica, ela escreve no tratado
algo muito interessante para nós. Ela diz: Cristo nos ensina sobre o trabalho, baseado no exemplo de sua própria vida vivida durante os anos de Nazaré, em que exerceu o ofício de carpinteiro, aprendido do seu pai, na simplicidade de uma vida comum. Outra vez, o que nós trabalhamos lá no primeiro vídeo, a vida ordinária de José. Ordinária, ou seja, de ordem simples, comum, mas que nessa vida ordinária fez experimentar o extraordinário, que é fazer a vontade de Deus, trazer o transcendente para cá, trazer a vontade de Deus para cá, nessa vida comum, nessa vida do dia a dia, a santidade de uma vida comum. Mais uma vez, a Érica cita isso, que o Papa Francisco trabalhou tão bem no início dessa carta. O Papa Francisco continua: a pessoa que trabalha, seja qual for sua tarefa, colabora com o próprio Deus, torna, em certa medida, criadora do mundo que a rodeia. Lembro de uma frase do padre João Mohana, em que ele diz sobre a fecundidade, né? Ele diz: ser pai ou mãe é receber de Deus uma centelha do seu poder gerador, criador. E aqui o Papa Francisco diz a mesma coisa em relação ao trabalho. A pessoa que trabalha continua, colabora com a obra da criação. O Catecismo da Igreja Católica nos traz isso de maneira muito bonita. Ele diz algo muito parecido a isso com o que o Papa Francisco diz. Nós colaboramos com Deus. Deus fez o mundo, mas nós continuamos a construir este mundo através do nosso trabalho. Assim como Deus, só de Deus vem a vida, mas a fecundidade do pai e da mãe faz essa vida se perpetuar. Também o trabalho não se encerrou no 6º dia da criação. O homem continua com o seu trabalho a colaborar com a construção do mundo, através do seu trabalho, através do seu esforço. E o Papa Francisco exalta essa característica de São José e clama para que São José ajude-nos a trabalhar. Ele diz no final desse parágrafo, ele diz: o operário, peçamos a São José operário que encontremos vias onde possamos comprometer-nos até se dizer: nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família esteja sem trabalho. Clamemos a São José a graça do emprego para tantas pessoas que precisam. Existem tantas pessoas desempregadas. Às vezes eu reflito que nós, neste mundo competitivo, nós brigamos pelas melhores vagas, ou seja, pelo emprego melhor remunerado e mais suave. E existem tantas pessoas que precisam do trabalho para viver, para sobreviver. Eu não imagino a dor de um pai que vê o seu filho passando uma necessidade e não pode trabalhar. Clamemos isso. O Papa Francisco nos convida a clamar. O próximo ponto da carta, e esse, gente, é talvez o mais lindo, de verdade, talvez o que eu achei mais bonito na carta toda, é quando o Papa Francisco, nesse 7º ponto, nos convida a refletir José como o pai na sombra. Quando eu li o documento, falei: pai na sombra. É diferente, né? Pai trabalhador, pai na obediência, pai na ternura, pai, enfim. Agora o pai na sombra, eu falei: quero ver o que o Papa trouxe para mim. Ele diz assim: o escritor polaco Jan, um nome bem diferente aqui, que é polaco, no seu livro A Sombra do Pai, narrou a vida de São José em forma de romance. Esse livro deve ser bom. Com a sugestiva imagem da sombra, apresenta a figura de José, que é para Jesus a sombra na terra do Pai Celeste. Guarda-o e protege. Segue os seus passos sem nunca se afastar dele. Gente, Papa Francisco se supera. José, a sombra do Pai na terra.
Jesus tinha um pai, Jesus tem um pai na Santíssima Trindade. Ele é pai do Filho Jesus, Deus nosso Senhor. Mas aqui na terra, Deus, esse pai, deixa uma sombra do Pai Celeste, que vai caminhar, vai conduzir Jesus, vai levar Jesus para a sua missão. Essa sombra é São José. Que coisa bonita, né? Nossa Senhora, podia ter... Ai, bonito demais. Ser pai, e aí o Papa Francisco começa a falar, por que eu gostei muito desse último ponto? O Papa Francisco vai falando algumas coisas muito práticas. Eu sou pai recente, né? Minha filha tem 1 ano e 10 meses. E como ele me ensinou aqui algumas coisas. E como pode ensinar você, que é pai biológico ou pai espiritual, o papel do pai na vida do filho, que é como Deus nos quer educar e como Jesus foi educado por José. Ele diz, ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não segurá-lo, nem prendê-lo, nem subjugá-lo, mas torná-lo capaz de opções, de liberdade, de partir. Olha que coisa linda. Uma vez eu assisti uma palestra da Emi Nogueira, essa mulher de Deus maravilhosa, né? Nossa irmã de uma outra comunidade católica Shalom, e ela dizia que quando o seu filho foi em missão, ela o levou no aeroporto, ele pediu a bênção, despediu e seguiu. E ela falou, não olhe para trás, não olhe para trás. E ele não olhou para trás. Lindo isso, emocionante, ela contando. E é isso, o pai deve educar o filho para partir, para seguir o seu caminho, para seguir a sua missão. O pai dá uma orientação, o pai dá uma trilha, não um trilho, uma trilha. E o filho segue, faz daquela trilha a sua trilha e segue o seu caminho. E diz que o pai precisa dar ao filho essa opção de liberdade. É uma sombra. O filho ele é sombreado pelo pai. Ele não é uma marionete do pai. Da mesma forma, Jesus foi conduzido por José para um caminho de liberdade. E nós devemos aprender com José esse caminho de liberdade. E São José traz aqui a castidade. Olha que lindo, para explicar um pouco dessa liberdade. Eu achei muito bonito. A castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. Você que tem pessoas ao seu redor, ou mesmo você que tem uma dependência afetiva, vai entender isso. É preciso uma castidade, é preciso o autodomínio, é preciso o controle interior, né? O domínio, o autodomínio, para que você possa ser livre e fazer o outro livre. Nem ser dependente afetivo, nem fazer ninguém dependente afetivo de você. Um amor só é verdadeiramente livre quando é casto. Quando é casto. O amor que quer possuir acaba sempre por se tornar perigoso. Prende, sufoca, torna infeliz. Verdade, né? O amor, ele precisa ser para a liberdade. Para a liberdade. E a castidade, ela nos dá essa liberdade, porque nos faz autodominarmos, né? É o autodomínio, é não ser preso afetivamente, nem fazer ninguém preso. A Érica, nos escritos, dá uma pincelada disso, diz, suplica aos santos que consigo para ti a graça da verdadeira liberdade interior. Liberdade interior, aquela que os mesmos viveram na sua vida terrena e que se deixaram conduzir pelo Espírito. É preciso ter a liberdade interior. Para se ter liberdade interior, é preciso ter a castidade, porque sem a castidade nós não conseguimos administrar essa liberdade e prendemos alguém ou nos prendemos a alguém ou a algo. A castidade, ela não se limita apenas no contexto afetivo sexual, ela é autodomínio, Então, o Papa Francisco fala isso com muita beleza e continua. Toda
E aqui eu acho bonito que aí ele traz para o ramo da vocação. Ele pega o exemplo de José, que é essa sombra, esse pai que educa, que acompanha o filho para a sua vocação, a vocação de Jesus, o chamado de dar a sua vida, de morrer como sacrifício para a salvação da humanidade, e ele pega esse exemplo para a nossa vida vocacional. Então você que é vocacionado é para você. Você que tem a vocação ao matrimônio, ao sacerdócio, à vida religiosa, há uma nova comunidade, a nossa comunidade ou a outra. Olha o que o Papa diz. Toda a verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício. Mesmo no sacerdócio, na vida consagrada, requer esse gênero de maturidade. Quando a vocação matrimonial, celibatária ou virginal não chega à maturação do dom de si mesmo, detendo-se apenas na lógica do sacrifício, então, em vez de significar a beleza e a alegria do amor, corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração. São José, ele não foi triste, ele não foi frustrado, ele não foi infeliz porque mudou os seus planos. Porque São José conseguiu fazer o salto que o Papa Francisco diz aqui, do sacrifício para a maturação, que é o dom de si mesmo. Então São José, ele pegou aquela oferta sacrificial de renunciar uma vida organizada, legítima, nobre, para o dom de si mesmo. Ele diz aqui de maneira muito clara, se você é casado, se você é celibatário e você entende que você faz essas ofertas da renúncia, da partilha, da fidelidade, apenas por sacrifício, há de se maturar isso. É preciso elevar, é preciso sublimar, é preciso dar um passo além do sacrifício para a oferta. Eu sou consagrado na comunidade. Isso é sacrificante? É. Me exige renúncias, castidade, pobreza, obediência, martiria? Exige. Vida fraterna? Exige. Mas eu preciso saltar do sacrifício para o dom. Eu dou a minha vida porque eu quero. Ninguém me tira a vida. Eu a dou por mim mesmo. Renatinha, minha irmã consagrada da comunidade, seu rema de consagração, me lembro sempre de você quando eu vejo essa frase, né? Ninguém está me tirando a vida, não. Eu a dou por mim mesmo. Passa do sacrifício para a oferta. E José fez isso. José fez isso. Ele não ficou lamuriano, não ficou reclamando a vida inteira. Oh, meu Deus, por que eu não continuei com a minha vida comum, como todo mundo? Não. Ele abraçou, corajoso, criativo, mas ofertando cada momento. Não dizendo, poxa vida, por que a vida é assim? Ofertando o dom de si mesmo. E, finalizando, em certo sentido, estamos sempre todos na condição de José, sombra do único Pai Celeste. Sombra do único Pai Celeste. Estamos sempre sob a sombra do Pai, que nos ajuda, que nos leva para a liberdade que nos faz, com castidade, doar a nossa vida, com liberdade, doar a nossa vida para a sua vontade e não para a nossa. Então, chegamos ao final da nossa carta. Nós demos algumas pinceladas. Obviamente, há muito conteúdo ainda a se estudar. Você pode ler, partilhar, deixe seu comentário. Fale aqui o que você achou desses 3 vídeos. Fale aqui se você gostou. E nós vamos, então, partilhando, interagindo, conversando. Deixe aqui, marque outras pessoas, compartilhe nas nossas redes sociais. Eu vou terminar com uma oração, que é a oração que o Papa Francisco coloca no final deste documento. Queria convidar você a rezar junto comigo, você que está passando por aqui ou que nos acompanha, pedindo a graça a São José, que ele possa nos ensinar todas essas virtudes que aqui nós meditamos, nos façamos e que possa nos fazer homens e mulheres segundo o coração de Deus. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança.
convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Que Deus abençoe. Um grande abraço para você. Acompanhe-nos sempre nas redes sociais. Faça maratona conosco e valeu. Foi muito bom, viu? Brigadão. Foi bom vocês terem acompanhado esses 3 vídeos. Deus abençoe. A paz de Jesus, o amor de Maria e a proteção de São José. Valei-me sempre, São José. Grande abraço. José, meu amigo José. E aí, pessoal, estou passando aqui rapidamente para fazer um convite muito especial para você. Você que, como eu, gosta de São José, é devoto de São José, gostaria de fazer uma experiência profunda com ele, você é convidado a participar conosco toda quarta-feira, às 18h30, do Terço de São José. Se você nunca participou, vale a pena conferir. É lá no Instagram, filhosdemaria.ceará. Participe conosco, reze conosco, convide outras pessoas. Tenho certeza que você vai gostar. filhosdemaria.ceará, esperamos você. Grande abraço.